Vocês já devem ter ouvido falar sobre segurança alimentar. Essa expressão não é tão nova assim, você já deve ter ouvido muitas vezes. Mas o que é segurança alimentar? Né? Entre outros assuntos do agro brasileiro que a gente quer conversar com quem de fato entende. Creio que, como dizia agora há pouco, os ministérios deveriam ser obrigatoriamente ocupados, encabeçados por técnicos. Né? O Ministério da Agricultura brasileiro teve, sim, grandes técnicos. Eu vou me lembrar aqui de Alisson Paulinelli. Foi um grande secretário, foi um grande ministro da Agricultura e é um grande brasileiro, cotado recentemente para o prêmio Nobel, esteve na lista de centenas deles, mas entre centenas de indicados no mundo inteiro para o prêmio Nobel. Um brasileiro, um grande brasileiro. E outro grande brasileiro que ocupou esse ministério com muita sabedoria e conhecimento do assunto foi, sem dúvida alguma, Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo e grande ministro ao tempo em que esteve no comando do Ministério da Agricultura. E é com ele que nós vamos conversar com muita honra, por sinal, com grande satisfação e prazer de ter tão importante entrevistado em nosso programa de rádio e TV. Roberto Rodrigues, bom dia, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, senhor Laércio. Estou à disposição sempre. Conte comigo sempre. Muito obrigado. O que é segurança alimentar, ministro? Olha, excelente pergunta, porque todo mundo fala em segurança alimentar como se fosse uma expressão idiomática. Não é. Segurança alimentar é um tema que surgiu no pós-guerra, porque vários países europeus passaram fome durante a guerra, em função de todo tipo de bloqueios que aconteceram naquele período. Lembra-se, por exemplo, da tragédia do cerco de Leningrado, onde morreram milhares de pessoas, de fome. Então, terminada a guerra, os governos europeus que se instalaram decidiram que nunca mais passariam fome e montaram um programa chamado PAC, Política Agrícola Comunitária, baseada em subsídios para que os produtores europeus produzissem alimento e não faltasse comida para o povo da Europa. Isso era segurança alimentar. Por que o tema era fundamental? Há poucos dias, Sr. Laércio, aconteceu no Sri Lanka a demonstração mais importante e mais recente do que é segurança alimentar. Segurança alimentar é um tema social e político, eminentemente político. O que acontece? Um homem com fome é um homem irritado, mas uma mãe com os filhos com fome é uma mulher revolucionária. Milhares de mães com filhos com fome derrubam o governo. Aconteceu isso na Primavera Árabe, 11 anos atrás. Aconteceu isso semana passada no Sri Lanka. O governo Sri Lanka decidiu que não era para usar mais fertilizante nem defensiva, só ter agricultura orgânica. Não deu certo, produziram menos da metade da demanda do país. Depuseram o presidente, expulsaram dentro do governo, porque faltou comida no país. Então, segurança alimentar é um tema de caráter político, porque garante aos governos que sejam estabilizados no poder. Sim, ministro. Então o senhor dava exemplos aí em que, acuados pela fome, a reação das pessoas chegaram a depor o comando de nações, inclusive, o senhor dizia. Exatamente. Aconteceu semana passada no Sri Lanka, mas aconteceu há 11 anos na Primavera Árabe. Vários governos foram depostos porque faltou comida nos países árabes. Então, esse é um tema fundamental para a estabilidade política e social das nações. E esse tema explodiu de novo, Sr. Laércio, com a pandemia. Quando a pandemia aconteceu, em fevereiro, março de 2020, todos os países do mundo importantes, grandes ou pequenos países, que não tinham autossuficiência alimentar, correram ao mercado. Correram ao mercado rapidamente em busca do quê? Em busca de comprar no mercado global estoques que garantissem a sua segurança alimentar da sua população. Para quê? Para o governo continuar no poder, o governo ficar vivo, né? O que aconteceu? Os estoques globais eram baixos, porque 2019 e 2020 foram anos de seca em vários países do mundo e a oferta global era pequena. Ora, o mercado funciona com oferta e demanda. Como a oferta era pequena, a demanda cresceu muito, os preços explodiram. Explodiram em dólar. Nas bolsas de Chicago, Nova York, soja, milho, carne, açúcar, dobraram de preço em dólar em 2020 e 2021. Isso foi um problema sério,
porque não só os preços subiram, o mais grave era a escassez de alimentos. Então houve uma inflação de alimentos acompanhada de uma escassez de alimentos, colocando em xeque o tema da segurança alimentar global. O senhor elencava algumas situações que mostram nitidamente o que é um país ou mães com fome sem ter o que dar para os seus filhos e tudo. E aí falava de segurança alimentar, e aí nós estamos dando exemplos mundiais. O Brasil, que é um grande produtor esse grande fazendão que produz tudo, também tem pessoas que passam fome. Não parece mais irônico ainda? É um absurdo, na verdade, é um absurdo. Mas é um tema muito complexo, porque, como eu disse, o mercado funciona em relação a dois fatores: a oferta e a demanda. A oferta é dada pela produção. O Brasil faz o seu papel nesse pedaço. O Brasil tem uma produção espetacular, abundante, tanto que exporta um terço do que produz, porque há excedentes para exportar. Nós temos condições de abastecer o mercado inteiro inteirinho e temos excedentes para exportar. Então, a oferta no Brasil é dada pela agricultura brasileira com tranquilidade. O problema é que a demanda não é dada da mesma proporção, porque a renda despencou no país. O desemprego explodiu, a massa da economia despencou brutalmente, de modo que o poder aquisitivo da população foi reduzido de forma dramática. Então, tem esse contrassenso inimaginável. De um lado, por exemplo, um país que oferta a produção, nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, tem pessoas com fome no Brasil porque a economia ficou com dificuldade e o desemprego cresceu, reduzindo a renda dos consumidores. Esse drama não é resolvido pela agricultura, é resolvido pela economia maior, mais ampla, que implica fundamentalmente em geração de empregos para que haja renda para o consumidor poder adquirir a sua produção de forma ativa. E o senhor tem a estatística, um comparativo que venha de algum tempo e que mostra a evolução de bocas que precisam comer em contraposição ao que o próprio mundo produz? Olha, hoje o mundo tem, de acordo com a ONU, mais de 800 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. A insegurança alimentar, porém, ela tem várias nuances. Pode ser fome ou pode ser falta completa de alimentos. Às vezes você tem fome porque não tem o que comer mesmo. Aí é fome, é a maior tragédia da humanidade é a fome. Porque não há nada mais trágico do que uma pessoa morrer de fome. Nada mais trágico do que isso aí. Agora, também é possível que na segurança alimentar considere-se o fato da pessoa ter uma refeição por dia. Não vai morrer de fome, mas tem fome. Então, a insegurança alimentar chega a 800 milhões de pessoas no mundo todinho. No Brasil, calcula-se que esse número seja próximo de 25 a 30 milhões de pessoas, que é 15% da população brasileira. É muita coisa, é muita coisa. E esse fato, basicamente, se dá pelos empregos. Nós temos 12, 13 milhões de desempregados no Brasil, oficialmente colocados, né? Então, realmente, há um problema sério que tem que ser enfrentado pelo governo e pelo Estado, não só pelo governo, pela sociedade como um todo, de duas formas. Uma forma é aquilo que se faz a nível governamental, que é o Auxílio Brasil, Bolsa Família e outras formas de dar uma alimentação estratégica e emergencial para a população. Mas a forma definitiva realmente é investimento que gera emprego. Vamos falar aqui principalmente de educação, né, Minas? Sim. É pela educação que o sujeito vai ter um emprego, vai ter o próprio sustento, não vai precisar de favores nem de migalhas mais, né? Ainda que para o momento essas ajudas sejam providenciais, mas não podemos mais alimentar miséria, quer dizer, nós precisamos promover essas pessoas a autossustentação e sustentabilidade, que é o assunto que eu quero tratar em seguida dentro do agro aí, porque tudo bem, ministro, nós temos que produzir alimentos para o povo comer, mas também temos que ver que tem que ter certos limites aí de ocupação de terras e tudo mais, e vamos falar então de sustentabilidade, isto é, vamos plantar, sim, produzir cada vez mais, mas também
manter reservas. E hoje no Brasil se discute muito. Porque está desmatando demais para poder plantar comida, tudo bem que é para comida, mas está desmatando e tudo mais. Eu aqui outro dia falava, até pode ser, mas vem cá, gente. Quando é que o mundo pensou tanto nisso como agora, se a gente levar a história dos 16 mil anos do homem? Quando é que ele se preocupou tanto quanto agora, ainda que muitos digam que não é suficiente? Ministro, do ponto de vista da sustentabilidade, não só o Brasil, mas o mundo tem como produzir, observando os limites da própria existência dela, de meio ambiente? Sem dúvida, Juliano, sem dúvida. Hoje, o que está previsto para o futuro de curto e médio prazo é que a produção de alimentos, energia e fibras no mundo vai crescer no cinturão tropical do planeta. E é cinturão tropical? É onde está toda a América Latina, toda a África subsaariana e boa parte da Ásia também. Por quê? Porque essa região do globo, que é enorme, tem ainda muita área para crescer horizontalmente, área para ser ocupada com a agricultura. E também pode crescer muita produtividade por hectare, que é muito baixa. E o Brasil é, de longe, o líder dessa região toda e o processo está muito claro. Vou dar para o senhor 2 números para o senhor entender o que eu estou dizendo. De 1990 para cá, portanto há 32 anos, para cá, a área plantada com grão no Brasil cresceu 94%. Mas a produção de grãos cresceu 367%. Ou seja, a produção cresceu 4 vezes mais do que a área plantada cresceu. O que é isso? Tecnologia. É gerada nos órgãos de pesquisa brasileiros, públicos ou privados, e que permitiram muito mais produtividade por hectare. Se eu ter uma ideia, hoje nós cultivamos no Brasil 71 milhões de hectares com grãos. 71 milhões. Na verdade, menos de 50 milhões. Só que uma boa área de grão no Brasil é produzida em 2 safras. Você faz 2, até 3 safras quando tem irrigação no Brasil. Porque a soma de todas as áreas plantadas no mesmo ano no Brasil chega a 71 milhões de hectares. Pois bem, nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano. O que significa isso? Significa que nós poupamos 103 milhões de hectares no desmatamento de qualquer atividade em qualquer bioma. Então, realmente, a agricultura brasileira é sustentável e é admirada no mundo inteiro. Infelizmente, essa sustentabilidade, essa admiração que existe, é manchada por aventureiros e por até pessoas de caráter duvidoso que ilegalmente derrubam floresta no Brasil. E esse processo cresceu nos últimos anos e a ilegalidade ampliou-se, sobretudo na Amazônia, mas também no Cerrado. Então, temas como ilegalidade de desmatamento, incêndios criminosos, invasão de terra, a questão fundiária não resolvida, leis que não foram implementadas, como o Código Florestal, por exemplo, integralmente, são fatos que mancham a agricultura mais sustentável no cinturão tropical do planeta. Então nós temos que trabalhar não só com a tecnologia que nos permite crescer e oferecer ao mundo uma condição de agricultura sustentável, de fato, e alimentar o mundo de fato, mas também combater as ilegalidades que mancham a nossa imagem. Assim como a educação, sobre a qual nós falávamos agora há pouco, que a gente acha que tinha que ter um projeto de longo... Não um projeto de 4 anos de cada eleição, mas um projeto de uma geração inteira, pelo menos, né? Bem elaborado, e que todos os governos que entrassem tratassem de dar sequência, se enquanto ele fosse bom, como parecia quando inicialmente, a gente fala que pela educação seria isso. Eu fiquei pensando aqui, se pela política agrícola também não seria o caso de um projeto muito bem feito por notáveis do setor da agricultura, o senhor sem dúvida alguma é um deles, que fosse elaborado e estabelecesse até com a consulta popular um plebiscito para ganhar também a adesão do povo, e aí dissesse, por 20 ou 30 anos nós vamos atuar desse modo aqui, e com alguma alteração se necessário for lá nessa caminhada, mas alguma coisa que não fosse apenas um laboratório de cada mandato. Sabe, a coisa é muito perene, muito longa para a gente tratar sob o ponto e o jeito de pensar de cada um a cada temporada, ministro. O senhor tem toda a razão. Eu defendo a mesma tese com o seguinte enfoque. O que falta é uma estratégia de longo prazo.
Não adianta você ter um programa de 1 ano, de 2 anos, se ele não for sequenciado. Temos uma estratégia que se decida para 10, 15, 20 ou 30 anos, para que metas sejam estabelecidas e alcançadas com a implementação da estratégia. Se eu falar de educação, veja só o que aconteceu, por exemplo, com a Coreia ou com a Tailândia, países asiáticos que eram mais atrasados do que nós há 50 anos atrás. E fizeram todo o processo de desenvolvimento com a educação. Então, hoje são países com educação moderníssima, nas salas de aula tem computador para todo mundo, há uma visão muito mais ampla da inserção internacional e educação. A agricultura, você tem toda a razão, a mesma coisa. O que nós precisamos? Por exemplo, nós precisamos de uma condição de logística adequada. Sim. O Brasil, até os anos 70, há 50 anos atrás, olha que coisa fantástica, há 50 anos atrás, nós importávamos 30% do que comíamos no Brasil. 5 anos atrás foi ontem. Importávamos carne, importávamos arroz, feijão, importávamos tudo. Então o Brasil era um país que tinha esse problema. Um país desse tamanho importava comida. 30% dos comiam. Aí o governo, na época, que é o governo estratégico, que os militares, governo militar, decidiram, não vamos mais fazer isso. Temos que ampliar a produção agrícola. E aí desenvolveram o processo do Cerrado, e o Cerrado foi conquistado com tecnologia gerada aqui no agronômico de Campinas, nosso agronômico de Campinas, que a Embrapa sofisticou mais um pouco, universidades também, e o Cerrado foi conquistado. Aí teve programa com o Polo Centro, Prodecer, em que produtores rurais do Brasil inteiro foram ao Centro-Oeste e transformaram o Brasil numa potência agrícola. Mas a ferrovia não foi, a estrada não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Isso. Então o produtor foi, a tecnologia foi, a gestão foi, mas a estrada não foi. Então hoje nós temos uma atividade produtiva espetacular no Centro-Oeste, mas não temos ferrovia para tirar de lá. Então perdemos. Então, primeira coisa, logística. Segunda coisa, o senhor tem toda a razão, comércio. Olha só, no ano 2000, há 22 anos atrás, o Brasil exportou 21 bilhões de dólares de agronegócio. 21 bilhões de dólares de agronegócio. No ano passado, 21 anos depois, 121 bilhões de dólares. Aumentamos 6 vezes em 20 anos, enquanto o mundo diminuiu cada crise econômica de 2010. Então, o que foi isso? Tecnologia, mercados foram conquistados pelo Brasil. Mas nós precisamos ter acordos comerciais com grandes países que garantam esse mercado permanentemente. Senão amanhã um outro país produz tanto quanto nós e vai tirar mercado da gente. Eu sou de um tempo, senhor Oeste, o senhor é jovem, mas eu sou de um tempo, nós jogamos café no mar nos anos 50, porque tinha estoque de café de mar no Brasil, o café dispensou, o preço era abaixo do custo de produção. Jogamos no mar para o estoque. Imagine se outros países produzirem o que nós estamos produzindo hoje. Então, você tem acordos comerciais fundamentais que gerem mercados definitivos para nós. Veja o senhor, o acordo Europeia-Mercosul, por exemplo, que está anunciado há 3 anos, não sai do chão. Não sai. Então, faz esse acordo funcionar. Acordo com a Índia, com a China, com a União Europeia, com grandes países árabes. Tem acordos que gerem essa condição de colocação na nossa produção. Aumentar a produção, não é quem come produção. Então são temas, o senhor tem toda a razão, tem que ter uma estratégia, uma política de renda para o campo, tecnologia e, fundamentalmente, sustentabilidade. E agregar valor ao que nós produzimos aqui também, né, ministro? E a agregação de valor é um tema de política comercial. Hoje tem um tema na OMC que se chama escalada tarifária. Os países desenvolvidos colocam tarifa no produto com valor agregado, como matéria-prima sem tarifa. Mas se agrega valor, não pode comprar, porque eles querem defender o produtor deles, né? Claro. Tá certo, mas nós temos que defender o nosso. Então isso é uma briga de governo que tem que demorar anos e o setor privado tem que participar desse processo. Então é uma luta sem trégua, seu Léo. Sem trégua. Minha gente, viram que segurança alimentar é algo que não é só tema de palestra ou qualquer coisa que valha. É realmente uma grande preocupação do mundo, e o Brasil, dentro desse contexto, tem tudo a ver como grande, digamos, fornecedor, né, da sustentabilidade humana, né? O Brasil é um fazendão maravilhoso, não, ministro? Que eu falo sempre aqui. E é um fazendão, mas o senhor tem razão.
Nós temos que transformar o Brasil num supermercado global. Não quero vender arroz ou soja, eu quero vender a carne com a soja e milho embutidas, eu quero vender o suco, eu quero vender o produto com valor agregado mais alto. E está acontecendo hoje, a indústria de alimentos brasileira, que está crescendo bastante, é muito moderna também hoje, já exporta para 190 países. Significa o quê? Que tem qualidade. Se não tivesse qualidade, depois não compraria. Então, o que nós temos é uma agricultura importante, poderosa, uma indústria que está crescendo bastante e muito respeito lá fora. Infelizmente, temos que acabar os erros que não são cometidos pelos agricultores, e sim por aventureiros ou bandidos. Esses têm que ser punidos verdadeiramente. Ok. Como exemplo sempre aqui, para a gente encerrar, do que é agregar valor ao que nós produzimos, eu lembro sempre do suco de laranja, porque, ministro, nós estamos aqui em Matão, onde está sediada a maior indústria de suco do mundo, de laranja do mundo, que é verdade. A Citrosuco, onde temos uma das outras grandes, como a Luiz Dreyfus, enfim, e esse é um exemplo mais claro de que a muda foi produzida por nós, enfim, depois a produção, colheita, processa esse suco e vendemos o suco, não a laranja. Ainda que uma parte seja in natura, mas a grande parte nós mesmos entregamos pronto, tudo aquilo que em outras commodities a gente não faz e deveríamos fazer. Mas olha, ministro, foi um grande prazer, já não é de hoje que a gente sempre lembra de seu nome quando o assunto é agro. Esses dias discutia isso aqui com o João Marquesan, que é da Abimac, inclusive, falávamos disso. Eu falei, poxa, eu queria ouvir muito o ex-ministro, por terem no senhor uma pessoa respeitadíssima e cuja opinião é muito respeitada dentro do setor, não é? E também muito pelas obrigado, pessoas que ouviram ouviram o ministro. Então foi muito um grande obrigado. prazer falar com o senhor. O senhor está bem de saúde? Esses dias acho que teve algum problema que o impediu, inclusive, de conceder entrevista dias passados, né? O senhor está bem? Está tudo bem. Tá tudo bem, felizmente. né? Muito obrigado, viu? Obrigado, ministro. Um grande abraço, viu? Estou à disposição sempre. Fique à Muito vontade. obrigado, Um abraço. viu? Um grande prazer. Falamos com Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura, um homem que conhece muito